Então, fechando os nossos olhos, pedimos a Jesus que esteja sempre conosco, que Jesus nos ampare nas nossas necessidades. Quando temos alguma aflição, é a Ele a quem dirigimos os nossos pedidos. É através da prece de cada um, chegando até Ele, até a espiritualidade maior, até o nosso mentor individual, que possamos todos nós sermos atendidos naquilo que pedimos, desde que realmente mereçamos aquilo que pedimos. Agradecemos a Jesus pelos ensinamentos, agradecemos a Jesus pela orientação para que cada um de nós procure fazer o melhor ao seu alcance para se tornar um bom trabalhador. Ainda é difícil para nós? Ainda é. Porque todos nós carregamos tantas dificuldades ainda. Mas se a cada novo instante eu procurar ser um pouco melhor com relação ao instante anterior, estarei melhorando. É aos poucos, mas chegaremos lá. E um dia sim, seremos bons trabalhadores na seara do Mestre, bons trabalhadores no mundo. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, uma alegria. Ercília Ponzeto também, né? Alceia, tudo bem, Alceia? Tudo em ordem? Hoje nós vamos falar do bom trabalhador, né? Preparando, porque aí a semana que vem nós esperamos falar sobre a parábola dos trabalhadores da última hora, que deve ser o nosso caso, né? Desde que a gente se empenhe tentando fazer o melhor. Então, vamos dar uma pincelada geral. O espírito de verdade, dentro da doutrina espírita, né, nós temos esse entendimento, é Jesus. É Jesus que preside a doutrina espírita. E ele nos alerta que já chegou a hora, o tempo da transformação da humanidade, né? É um novo estágio que nós estamos alcançando para seguirmos à frente, né? Então, temos que nos preparar. Estamos saindo da condição de expiação e provas e entrando numa condição de mundo de regeneração. Não é um instante, de repente, vamos sair dessa condição e entrar em outra. Não, é uma reforma. Já viram uma reforma de uma casa? Como demora? Você derruba parede, você arruma isso, você derruba a porta, troca a janela, é uma reforma. E sendo reforma, ela vai aos poucos acontecendo até que de repente a casa está pronta, a casa está bonita. O planeta Terra está nessa condição, né? Nós estamos no meio dessa reforma. Só que a velocidade para essa reforma depende da velocidade que os pedreiros empreenderem nessa reforma, aqui dentro de cada um de nós, né? E aí, Jesus diz que felizes são aqueles que trabalharem sem o interesse pessoal, sem aquele apego às coisas da terra, que é tão fácil a gente se apegar às coisas da terra. Feliz daquele trabalhador que for movido mais pela caridade, ou seja, pelo interesse em ajudar de alguma forma a humanidade, né? De um modo geral. Então seria a dedicação ao outro, ao mundo. Em outras palavras, seria feliz aquele que conseguisse ir abandonando o seu egoísmo, o seu orgulho. Isso é preciso que a gente vá deixando um pouquinho de lado, porque cada vez que eu deixo alguma coisa que é ruim um pouquinho de lado, diminuindo a intensidade, estarei colocando no lugar a força positiva, né? Eu vou tirar o orgulho, estou colocando a humildade, é aos poucos. Então, diz Jesus, que para esses que fizerem, empreenderem
essa modificação, essa jornada será paga centuplicadamente, né? Ou seja, terá valido a pena. Essa passagem aqui pela terra terá valido a pena. E nós temos que nos esforçar, porque não viemos à terra a passeio. Não, quem veio a passeio vai voltar com a mala vazia, gastou tudo aqui, no passeio. Quem vem aqui a trabalho carregará consigo a mala cheia. Por quê? Porque estará, ou terá, né, angariado os tesouros do céu. Aquele tesouro que ninguém toma. Aquele tesouro é teu, que você leva para o outro lado. Então, levará consigo o pagamento, que ele disse que é centuplicadamente. Qual é o pagamento? É o reino dos céus aqui dentro. O reino dos céus, nós sabemos, né? É a serenidade, a paz, aquela alegria interna de ter tentado fazer, né, ou feito o melhor. É a paz interior no coração de cada um de nós. Temos que buscar isso. Queremos ser felizes? Vamos buscar essa paz. Vamos sair dos conflitos. Vamos procurar estar cada vez melhor conosco mesmos e com os outros. Temos que fazer a nossa parte, sem sombra de dúvida. Então, serão felizes aqueles que disserem ao irmão: trabalhemos juntos, unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Então, vamos trabalhar juntos? Vamos. Cada um carregando, obviamente, o fardo que cada um de nós tem. Cada um de nós temos as nossas dificuldades. Mas quando trabalhamos juntos, nós estamos até esquecendo dessas dificuldades. Aqueles que devotaram a sua vida em favor do outro, do próximo, aquele que está com fome, aquele que está ignorante ainda, não conseguem compreender, eles passam pelas suas dificuldades, muitas vezes, sem notar. Veja a Madre Teresa de Calcutá, né? Um enorme exemplo, um grande exemplo. Ela que passou por tantos problemas, tantas dificuldades, mas levava a vida dela. Chico Xavier, que fez aniversário agora, né? No dia 2, o nosso querido Chico, também, no meio das suas dificuldades, se perguntasse: se você voltar, faria tudo de novo? Faria. Sou feliz fazendo dessa forma. Tá? Então, quando diz que Jesus voltaria, na verdade, nós precisamos ser as candeias vivas, para transmitir a luz que Ele nos deixa. É assim que Ele está vivo aqui, através do trabalho de cada um de nós. Ele não precisaria voltar. Vamos imaginar que Jesus voltasse hoje, viesse aqui e encarnasse, a humanidade, ainda no meio da ignorância toda, o mataria de novo. Não. Jesus está vivo sim, através da mensagem que deixou, da sua orientação, e que continua nos deixando a cada novo instante. Então ele volta sim, volta no coração de cada um de nós. E deverá precisa encontrar a obra acabada. O que é a obra acabada? Ele nos deixou há 2000 anos o Evangelho. Só que esse Evangelho, na verdade, ainda tem muita coisa para buscarmos, para crescer esse Evangelho. Ele deixou parte. Ele mesmo disse: não poderei deixar tudo porque vocês não podem suportar. Nós não podíamos suportar. Como hoje também, se ele viesse e deixasse de uma vez só, descarregasse tudo que ele sabe, a gente não aguentaria. Nós somos tão pequenos ainda. Então, ele deixa aos poucos a sua mensagem. Vem, por exemplo, nos dias de hoje e nesses últimos séculos, através de mensagens psicografadas, através de mensagens que vêm através da intuição de um sacerdote, de um padre, de um pastor, de um comunicador espírita, não importa. Mas essas mensagens vêm, sim,
E quando nós olhamos e fazemos a triagem, nós sabemos se vem da parte dele, é pelos frutos que se conhece a árvore, ou se não podemos dar crédito a essa mensagem. Ele, de qualquer forma, espera que, ao vir, né, essa transição, saindo da condição de expiação e provas e entrando no mundo de regeneração, é porque a obra está ficando acabada. Acabada, ou seja, o evangelho dele foi divulgado com maior intensidade, né? O seu ensinamento moral ganhou espaço no mundo. Muitas pessoas mais aprenderam com Jesus a ter um comportamento diferente, trabalhador, honesto, dedicado, amigo. Então é assim que o evangelho de Jesus, tirando só essa parte religiosa, não é só religião, mas é através da vivência no mundo que Jesus se instala. Porque Jesus vem para se instalar no mundo, né? No meio de todas as pessoas, e nem importa a religião, nem importa. Então, no momento da transição, a obra estará acabada. E estar acabada é dar a oportunidade do irmão também se transformar, também encontrar o caminho, tornar-se um obreiro ativo na seara do mestre, e é no mundo, não importa o local. Então, dar essa possibilidade ao irmão é, antes de tudo, dar exemplo. Olha, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não vale, né? Então nós temos que, na medida das nossas possibilidades, dar o exemplo para que o irmão também encontre, né, os ensinamentos de Jesus, o ensinamento moral de Jesus. E esses novos obreiros, ou seja, as pessoas com melhores condições para a vida no meio da humanidade, em todas as atividades, isso não se arregimenta pela força. Vem aqui, você tem que ser trabalhador, você tem que entender. Não, não é, né? Porque entender Jesus é coração, não é força, né? Não é pelo medo. Eu tenho que assimilar o ensinamento do alto porque eu tenho medo de ir para o inferno, sei lá, né? Não é. Com Jesus, entender a mensagem dele é com o coração. Não tem outra forma, né? Vamos lembrar, por exemplo, a história de Zebedeu, o velho Zebedeu. O velho Zebedeu, que era o pai de João Evangelista e discípulo de Jesus. E Tiago, que era irmão de João. Tiago Zebedeu. Já deve ter ouvido, né? Tiago maior, Tiago menor, entre os discípulos. O Tiago Zebedeu era o Tiago maior, tá? Então, quando Jesus recebe a visita de Zebedeu, e Zebedeu começa a perguntar para Jesus: olha, você convidou meus 2 filhos, que trabalho é esse? E Jesus começa a falar da implantação do reino dos céus no coração da humanidade. E aí Zebedeu vai ouvindo e vai se emocionando, porque ele não conhecia aquilo. Zebedeu era um velho judeu, viveu a vida inteira dentro do judaísmo, dentro da explicação do judaísmo, e agora ele recebia de Jesus uma orientação nova, uma orientação que brotava do coração. E emocionado, Zebedeu, ouvindo tudo aquilo, diz: olha, Jesus, então o convite que você fez aos meus 2 filhos para te seguirem, ótimo, está firme, eles são teus, pode seguir. E ainda Zebedeu falava: então, Jesus, vamos arregimentar muitas pessoas, vamos fazer divulgação, vamos trazer essas pessoas com empenho para que elas ajudem na divulgação do Evangelho. Tal. E Jesus diz: Zebedeu, vamos devagar, devagar. Por enquanto, a nossa proposta, o nosso trabalho, ainda não é uma questão de números. Eu tenho que ter milhões seguindo. Ainda não, Zebedeu, um dia até será,
né? A população vai seguir, e muitos seguirão com muito amor a mensagem do Mestre. Mas por enquanto, ainda não é questão de números. Por quê? Um dia será de todos. Por que Zebedeu? Porque os tiranos, por exemplo, para segurar a sua posição dentro de um reino, precisa de exércitos. Exércitos que vão segurar ali aquele tirano preso na sua cadeira, no seu trono. E aí ele diz: entretanto, Zebedeu, um simples homem, um homem com a simplicidade e com amor, sozinho, arrebata multidões. Olha o ensinamento de Jesus, né? Então, não é ainda uma questão de números, mas um dia será. Então, quando se fala em obreiro, nós precisamos trabalhar com o coração, com uma intenção, a boa intenção, semear com harmonia, semear a fé, semear a alegria, semear a esperança, semear a honestidade, semear o respeito, o interesse pelo trabalho, o comprometimento, a amizade, o bom companheirismo. Tudo isso é trabalhar na seara de Jesus, né? E que às vezes as pessoas estão pensando só dentro da igreja, dentro de um centro espírita, dentro de um templo. Não, é no mundo. E a essa pessoa, a esse trabalhador, que o Senhor dirá: olha, venha a mim. Sim, vocês que são os bons servidores, vocês que souberam calar os vossos melindres, porque é tão fácil a gente se melindrar nesse mundo, né? Em qualquer ambiente, e souberam também calar as vossas discórdias, para que a obra não sofresse, né, a continuidade, para que a obra tivesse continuidade, essa obra de transformação. Quando nós ainda estamos preocupados com os melindres, quando nós ainda promovemos a discórdia, quando nós queremos colocar no meio de todos a nossa posição, individualistas, nós não estamos fazendo um bom trabalho, né? Não, nós temos que pensar no bem geral, na harmonia de todos. Nós precisamos então refletir sobre isso também. Será que na nossa participação no grupo com o qual estamos convivendo mais próximos, será que nós temos falhado? Certamente temos, né? Mas precisamos identificar essas nossas falhas, mesmo coisas pequenas. Às vezes eu vou dizer: eu falho, mas eu falho coisas pequenas. Será? Será que eu falho coisas pequenas? Gostaria de só coisas pequenas, mas às vezes dou uma derrapada muito brava, né? Mas Emmanuel, aquele que foi mentor do nosso querido Chico, enquanto Chico esteve encarnado, ele nos falou sobre os pequenos problemas, né? Ele diz, Emmanuel, que a caminhada do homem muitas vezes é interrompida, a caminhada nossa é interrompida, não porque nos deparamos com grandes montanhas, não porque nos deparamos com rios muito largos, eu não sei nadar, e agora? Muitas vezes a caminhada do homem é interrompida, porque surgiu no pé um pequeno calo, coisas pequenas, e que às vezes nós não damos valor, e aquela coisa pequena vai aumentando, 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 e de repente eu não consigo mais andar. Então que estejamos sim muito atentos até às coisas pequenas com as quais nos deparamos, né? Encontramos aí na nossa caminhada. Então, será que damos espaço, por exemplo, a reclamações? Mas está difícil, essa caminhada está muito complicada, e em razão disso deixamos de ajudar. Reclamo. É mais fácil ficar criticando do que colaborando.
né? A crítica sai naturalmente da boca. Ah, fulano fez aquilo, ah, já estou criticando. Ele é assim mesmo, né? Agora, colaborar, ajudar esse irmão, vendo que, olha, você está fazendo errado aqui, né? É dessa forma mesmo? Então, é mais fácil criticar, desanimar, do que colaborar, né? Então, muitas vezes, não aceitamos posição diferente da nossa. Eu tenho um pensamento, mas o outro tem outro. Não aceito a dele. Ele que tem que aceitar a minha, né? Não aceitamos críticas. E aí surgem discórdias. Tão fáceis, né, de acontecer. Discórdia. Porque o nosso orgulho foi ferido, foi machucado. Jesus disse que os discípulos, mas vamos ampliar, que os homens que caminham por essa terra, trabalhando em todos os setores, em toda a área da participação humana, os homens de bem, discípulos de Jesus, de certa forma, serão reconhecidos por muito se amarem. Esse se amar é se respeitar, é dar valor, é ajudar naquilo que puder, né? Então, através desse amor, a obra de modificação do planeta Terra para entrar nessa condição de regeneração não sofre abalos, não sofrerá mais abalos. A obra, então, levada pela humanidade à frente nessa transição, permanecerá firme, né? Permanecerão, então, na Terra, né, nessa transição, aqueles que estão inclinados ao bem geral. Inclinados ao bem, mas ao bem geral. Porque eu estar inclinado a um bem só para mim, isso não é bem. Isso é egoísmo. Quando estou inclinado para o bem, mas para o bem geral, fazendo com honestidade o meu trabalho, orientando as pessoas, ajudando na rua, não importa aonde eu possa atuar, eu estarei sendo um bom trabalhador. Ou seja, fazendo ao outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse para mim, né? Jesus deixou essa pista: fazer ao outro aquilo que você quisesse que ele fizesse para você. Então, durante essa fase de transição, as reencarnações continuarão aqui na Terra, né? E teremos a oportunidade de vivenciar cada vez mais esse Evangelho, que é o amor em ação. Quando nós vamos descobrindo esse amor, orai e vigiai, disse Jesus, né? Então, quanto mais entendermos, quanto mais nessa caminhada procurarmos esse entendimento que Jesus nos deixa através do seu Evangelho, através das boas informações, das boas orientações que eu vou me deparando, não importa em que local, é num filme, é num livro, bom, eu estou vendo Jesus falando comigo, né? E aí eu vou descobrindo cada vez mais que eu preciso estar no mundo para ajudar nessa transição e não pertencer ao mundo. É muito diferente. Estou no mundo com um trabalho. Pertencer ao mundo é querer aproveitar as coisas do mundo, né? Aí as coisas mais baixas. Por isso que Jesus disse, olha, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Por quê? Porque quando eu vou buscar as coisas que mais interessam, são as coisas da alma, eu coloco a mão no arado, ou seja, eu quero trabalhar, não para mim, eu quero arar um campo, esse campo que poderá alimentar a muita gente. E aí eu coloco a mão no arado e quero ir para frente, para produzir, para alimentar muitos, mas eu olho para trás, não é digno dele. Por quê? Porque eu estou muito mais ligado às coisas do passado do que aquele trabalho para frente. Então, eu quero permanecer no mundo e não entender que eu apenas estou no mundo.
Dá para entender a diferença? É muito grande. Parece que é tão pequena, mas não é. É uma diferença brutal. Então, temos que colocar a mão no arado e seguir em frente. Não olhar para trás. Mas aí, dentro desse ensinamento que Jesus nos deixou, né? E que continua nos deixando, nós vamos reparar que existem as pessoas que, mesmo sabendo, retardam essa caminhada. E esses que retardam, muitas vezes, essa caminhada, poderiam fazer melhor e não fazem, né? Retardam a caminhada, eles também estão atravancando o progresso geral. Diz que o progresso nunca será banido, nunca será eliminado. O progresso da humanidade é uma lei divina, a lei do progresso. Então, o progresso não pode ser eliminado, mas ele pode ser, sim, atravancado, prejudicado, porque uns colocam uma pedra aqui, outros colocam uma pedra acolá. Então, aqueles que não se dedicaram a essa modificação, não buscaram esse entendimento, eles acabam, sim, tumultuando um pouco a caminhada do progresso. O progresso fica um pouquinho prejudicado. Poderia ir mais à frente o progresso. Poderia ser muito mais rápido. Mas quantos, dotados de uma capacidade intelectual fantástica, né, se dedicam a trabalhos ruins? Tem uma capacidade enorme, mas na sua atividade ele faz tudo errado. Poderia auxiliar mais, né? Poderia dar a possibilidade de um progresso bem mais rápido e atingirmos essa transição, saindo dessa condição de expiação e provas, onde ainda prevalece o mal. Está aí, basta ligar a televisão, a gente vai ver como prevalece o mal. E poderíamos ir mais rapidamente à condição de regeneração, onde o mal vai cedendo espaço para o bem. Esses que atravancaram e que ainda atravancam, e nós percebemos ainda hoje em dia, em quantas situações, em quantos locais nessa caminhada do homem, e não é só na parte material, naquela parte do trabalho, do labor, não, até na parte religiosa, né? Quantos estão colocando à frente de tudo o seu próprio interesse, acima do interesse geral? Quantos estão buscando, dentro até da religião, locupletar-se, ser rico em razão disso, né? Está atravancando o progresso, porque muitos estão sem muito conhecimento, estão vendo orientações que não estão como Jesus esperava, né? Então, são aqueles que deixam de cumprir as leis do Pai, de Deus, porque uma das leis dele, que vigora em todo o universo, é a lei de amor. Quando eu coloco o meu interesse e não estou preocupado com o outro, eu não estou tendo amor para com ele. Então, estou, sim, bloqueando um pouco esse progresso, né? Estou falhando. São aqueles, então, que tiveram o arado na mão e olharam para trás. São aqueles que tiveram a ferramenta para fazer uma bela construção e deixaram ao relento, enferrujando. São aqueles que tinham nas mãos boas sementes, mas jogaram fora, desperdiçaram, não plantaram a boa semente, né? Deixaram perdidas. Então, chegará um momento em que acontecerá uma prestação de contas. Esses que não fizeram o melhor que poderiam fazer e que tinham condição, sim, de fazer, porque todos nós temos, basta se empenhar, basta buscar. Então, quando não fizemos o melhor,
quando tentamos só satisfazer a nós, né? Aqueles interesses mesquinhos da terra, chegará um momento em que prestaremos conta. Prestaremos conta com relação a essas nossas atitudes. Mas quando que nós vamos prestar contas? Não tem nenhum juiz apontando para nós, né? Não tem nenhum juiz nos condenando para um inferno. Esquece, o inferno está aqui dentro. Quando eu não faço melhor, quando eu só penso em mim, eu estou construindo o inferno aqui dentro. Porque ao chegar o momento de prestar contas, eu vou prestar contas comigo mesmo. Não é com mais ninguém. É comigo, com a minha consciência. Eu sei o que é o certo e sei o que é o errado. Se ao analisar a minha consciência, eu vi que podia ter feito o certo, mas insisti em fazer o errado, aí é complicado, né? Essa cobrança individual, interna, silenciosa, por exemplo, ela vai chegar de uma forma tão forte, tão decisiva nessa nossa caminhada, por exemplo, no momento em que desencarnarmos, morrermos, né? A nossa consciência, que é o nosso grande juiz, que é o nosso único juiz, do outro lado vai dizer, bom, legal, você passou lá há tantos anos, tal, você voltou, deixa eu ver os tesouros do céu. A minha consciência, hein? Eu não tenho tesouros do céu. Aí minha consciência vai falar, e o que você fez? Eu tentei ludibriar, na empresa eu desviava recursos, eu procurava ser desonesto, eu trabalhava de uma forma ruim, então eu não tenho como esconder. E o grande momento em que a consciência, de fato, vai escancarar é no momento em que eu estiver desencarnado, porque eu, na condição de espírito desencarnado, agora está aqui o corpo, né? Ele fica meio atrapalhado. Mas na hora que eu desencarnar, eu, que sou eu, espírito, do outro lado, eu não tenho como esconder. Tudo vai ficar desnudado na minha frente. E aí eu vou ver direitinho como que foi a minha caminhada. E ali eu vou me deparar com coisas que talvez eu não goste, né? É a consciência então alertando o que eu fiz de bom e o que eu fiz de mal. E aí, se a nossa consciência perguntar o que você fez de bom, e foi tão pouquinho, e de mal, ixi, não tenho nem como esconder, né? Então, esse momento é um momento crucial, crucial. Me faz lembrar um episódio de Jesus, quando ele estava no Horto das Oliveiras, na quinta-feira, quando ele levou, né, consigo, foi junto consigo, Pedro, João e Tiago, ficaram com Jesus ali no Horto das Oliveiras, e Jesus pede a eles que vigiassem. Jesus sabia que estava no momento final, né? Ele ia ser preso naquela noite e morto no dia seguinte. Então ele pede aos discípulos que ficassem vigilantes. E ele, Jesus, se afasta um pouquinho para fazer uma prece. Ele queria conversar com o Pai. E quando voltava, né, interrompia um pouco a prece e chegava, os três dormindo. Olha, pessoal, pedi para fazer, né, ficasse em vigília e tal. Saía, ia continuar sua prece e quando voltava, os três dormindo, né? Não ficaram vigilantes, não. E até o momento em que chega aquela turba, pega Jesus e leva preso. E ali diz que João ficou tão incomodado por não ter, de fato, né, ficado vigilante, observando Jesus, entre aspas, na sua consciência, protegendo Jesus,
Ele ficou tão desconsolado por ter dormido que aquilo maltratava João por diversos dias. Jesus já tinha morrido, mas aquela falha de João incomodava aquele jovem discípulo. Até que um dia aparece à sua frente Jesus, o Espírito de Jesus. E João vai pedir perdão a Jesus. Mestre, eu estou tão incomodado porque eu não fiquei atento naquele momento. Você nos pediu para que ficássemos vigilantes. Eu não fiquei, eu me entreguei ao sono, né? E Jesus diz: João, vamos devagar, né? Até naquele momento eu estava passando uma lição. Mas qual lição, Jesus? A lição de que no momento derradeiro, aquele momento, é nós conosco mesmos. Então posso ter às vezes ao meu lado pessoas que me amam, pessoas que estão ali me ajudando, vibrando, mas aquele momento em que a minha consciência conversar, né? Aquilo sou eu. Não tem mais ninguém. É a consciência me cobrando. O que é que você fez? O que é que você não fez? E aí vai ficar mal, né? A consciência vai, por exemplo, perguntar: e agora, nesse finalzinho, você está pedindo perdão pelas suas falhas? Por que não fez antes? Eu te alertei tanto, a consciência vai dizer, né? Por que não fez quando teve oportunidade? Né? Por que não socorreu? Por que não abraçou? Por que não orientou o caído? Ela vai perguntar ainda: por que se interessar apenas agora em querer mudar? Oh, deixa eu voltar, eu quero fazer alguma coisa. Meu amigo, passou o tempo. Você não aproveitou, né? Você cultivou cada vez mais orgulho, vaidade, egoísmo. Ela vai perguntar isso tudo, hein? E o compromisso que você assumiu antes de encarnar, você tinha compromissos sim assumidos e não levou adiante. E agora? Tinha a causa do amor, né? Tanta coisa para você fazer. Você disse que vinha à Terra para ser um bom cidadão. Você queria ser médico para socorrer as pessoas, uma família para amar os seus filhos, jogou tudo para fora, né? E você só pensou em você mesmo, né? E agora eu vou pedir um trabalho, já não tenho mais tempo, já fui, acabou, né? Então, como é que está a minha caminhada? Agora vou ter que esperar uma nova reencarnação, mas uma nova reencarnação numa fase em que, nessa transição, saindo do mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, talvez eu já não tenha a condição de voltar. Por quê? Porque eu fiquei ainda muito cru para a condição em que o mundo vai estar. Mas o Pai não abandona. Vai para um mundo primitivo. Lá sim, você será um bom trabalhador, porque aqui você não o foi. Então, Jesus nos alerta para que a gente não fique só na aparência do bom trabalhador. Porque às vezes ficamos na aparência, como é por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Que a gente não fique na aparência daquele bom trabalhador, aquele funcionário aparentemente honesto, mas que se puder sair mais cedo, sai, aquele médico que socorre, mas é mais ou menos, o cartão de crédito dele está muito vazio, então, olha, toma isso aqui e pode ir embora, né? Aquele religioso que pensa às vezes no seu benefício e o fiel não está sendo bem assistido, bem socorrido. Então aqueles que ficam na aparência de um devotamento, não vale. Consciência assinala isso tudo, né?
aparência de bom trabalhador, quando não é um bom trabalhador. Então, vamos lembrar, por exemplo, quando falamos isso, de ficar só na aparência, vamos lembrar da parábola do filho pródigo. Lembram da parábola do filho pródigo? Ela é fantástica. O filho mais novo pede ao pai a herança, vai embora, e o filho mais velho fica na casa do pai. O filho mais novo saiu, gastou tudo, caiu na farra, depois começou a ter fome. E aí ele decide voltar para o pai, ele se arrependeu, e volta e o pai o acolhe. E o filho mais velho? O filho mais velho, lembram-se, é aquele que ficou bronqueado porque o filho mais novo gastou tudo, agora volta em você, pai, acolhe esse filho. Mas era irmão dele, né? Era filho daquele pai. Então o pai tinha que sim acolher para reconduzir aquele filho para o melhor caminho. Mas o filho mais velho havia ficado na casa do pai. Mas tudo indica, apenas ficou. O coração dele era duro. O coração dele não tinha amor. O coração dele só queria usufruir das coisas que ele poderia pegar na casa do pai. Então ele só tinha aparência de devotamento. Quantos nesse mundo estão assim, né? É o bom funcionário que pendura o paletó na cadeira e vai embora. Não é bom funcionário, né? A produção dessas pessoas que ficam na aparência é uma produção baixa, insatisfatória, não acolhe, não atende às necessidades do irmão, né? Nós vamos ver a parábola dos primeiros assentos. Muitos que estão aí só na aparência de devotamento, mas que não têm realmente o interesse em fazer um belo trabalho em favor do irmão, porque fazer em favor do outro é fazer em favor de si mesmo. São normalmente aqueles, lembram-se da parábola dos primeiros assentos, são aqueles que só têm aparência, querem ocupar os primeiros assentos, porque o orgulho está falando alto. Querem se mostrar, as pessoas querem ver, olha que bonito, ele está naquele primeiro assento, como ele é importante, hein? Né? Aí chega o dono da festa e diz, olha, me desculpa, eu tenho alguém mais importante que vocês. É alguém que teve um bom devotamento, alguém que cuidou do próximo, alguém que foi um bom médico, foi honesto, foi trabalhador nesse mundo. O primeiro assento é dele. Você, por gentileza, que ficou só na aparência, vai ocupar aquele último assento, se não quiser sentar no chão, né? Então, é assim que acaba acontecendo as coisas. Precisamos ser bons trabalhadores, dedicados, sérios, honestos em toda e qualquer atividade neste mundo. Avaliar sempre, através de um exame de consciência, como que está sendo a nossa caminhada. O que eu preciso melhorar, o que eu preciso corrigir, o que é que está bom, mas ainda dá para fazer ainda melhor. Precisamos pensar sempre dessa forma. Ser bons trabalhadores. Semana que vem, pretendemos falar sobre a parábola dos trabalhadores da última hora. Porque trabalhadores, né, existem desde todo sempre. Tem aqueles que vieram primeiro, será que fizeram um bom trabalho? Alguns sim, outros não. Tem trabalhadores mais recentes, agora, estão aí trabalhando, estão fazendo um bom trabalho. Mas começaram só agora, não tiveram tempo. Não se mede pelo número de horas, se mede pela dedicação, pelo amor, né? Pela vontade de auxiliar. Se fui desonesto e agora despertei, quero trabalhar de uma forma honesta, dedicada, agora eu sou outro, vou seguir em frente, vou ser honesto, vou ser dedicado, vou auxiliar, vou ser um bom professor, quero ensinar de uma forma dedicada, correta. Um médico, não importa, está tudo bem, está tudo feito.
é um bom trabalhador agora. Beleza, desde que seja sincero, né? Desde que não fique na aparência. Combinado, pessoal? Então, semana que vem, pretendemos falar dos trabalhadores da última hora. A gente já vai ver aí o pessoal que está chegando. Gé, chegou, né, Gé? Tudo bem, filho? Vera também. Marlene. Vamos encerrar, depois a gente já vê isso aí, tá bom? Vamos então fechando os nossos olhos. E sempre pensando nas orientações que Jesus nos deixa. Esse Jesus que deixou um ensinamento moral para todos nós, que infelizmente nem todos prestam atenção. Muitas vezes, tantos estão aí preocupados em seguir de uma forma mística, ritualística, dogmática, quando Jesus nos pede para que prestemos atenção ao seu ensinamento moral. É a pureza de coração, é a humildade, é o perdão e tanta coisa. A pureza, termos aquele que busca a paz, pacificadores. Então, Jesus nos deixa isso. E às vezes estamos apenas prestando atenção na parte ritualística de tudo. Então, que todos nós busquemos, nos aprofundemos nesses ensinamentos tão lindos de Jesus, para que de fato a gente entre, né, na seara de trabalho, neste mundo ainda tão necessitado, mas que entremos com uma dedicação total, com seriedade, com amor, com alegria, com paz, com acolhimento. Façamos isso. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado aí a presença de todos. Sandra, grande abraço. Luci Cruz, Gé, tudo bom, filho? Marilena Fernandes, Michel, Vera, Luci, Áurea Manara, Andressa Fabiola, né? Luiz Federici, abraço, Luiz. Todos vocês, tá? Jairo. E que a semana que vem a gente possa estar juntos novamente, tá bom? Pessoal, obrigado pela paciência, viu? Grande abraço.